Olá, meus irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Esse vídeo é um vídeo muito importante, vamos comentar aqui. Peço que você assista até o final, peço que você dê o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Se você se inscrevendo no canal, dando like e compartilhando e também comentando, você ajuda o canal a crescer e o YouTube entende que o canal está sendo visto e ele começa a publicá-lo, ok? Também peço que se inscreva no meu canal secundário, que se chama Catequista Paulo, que está aí no primeiro comentário do vídeo, tem um link para você acessar também o canal. Que essa semana eu vou comentar sobre a multiplicação dos pães e dos peixes, que muitas pessoas, muitos catequistas, muitos padres, muitas pessoas estão falando que nunca aconteceu, que isso aí não existiu, que Jesus não fez milagre nenhum. Então temos que conversar sobre isso e vou falar sobre isso lá no canal, ok? No vídeo de hoje aqui, vamos falar sobre a Torre de Babel, sobre o que estamos vivendo hoje, tá? O nosso inimigo, o nosso maior inimigo, não são as pessoas. Nós vamos ver aqui primeiramente, peço que você veja o vídeo até o final, nossa reflexão. Vamos ler primeiro aqui em Efésios 6, versículo 10, tá? A armadura do cristão. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos que lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhada nos ares. Palavra do Senhor, graças a Deus. E aí ele continua, né? Tomai, portanto, a armadura de Deus para que possais resistir nos dias maus e assim por diante. Né? Então, aqui em São Paulo nos fala sobre os nossos verdadeiros inimigos, que não são seres humanos, não são de carne, de sangue, mas sim são os espíritos malignos, é o demônio, aquela antiga serpente, Satanás, que desde lá de Gênesis, com Adão e Eva, é o mesmo que está hoje enganando o mundo, enganando as pessoas. Os senhores do mundo hoje, da nova ordem, estão sendo enganados por eles. Mas vamos voltar no tempo aqui em Gênesis capítulo 11, que fala sobre a Torre de Babel, que tinha um rei chamado Nimrod. Nimrod foi o primeiro grande ditador, o primeiro homem que quis um protótipo de anticristo no mundo. Ele foi o primeiro a fazer alguma coisa parecida com a nova ordem mundial, ok? E a Torre de Babel era uma afronta a Deus, devido pouco tempo antes ter acontecido o dilúvio. Nimrod quis construir essa torre, e construiu essa torre para ser tão alta para alcançar os céus, para mostrar a superioridade e eles não serem mais atacados por um dilúvio, tá? Mas Deus impediu que isso acontecesse, não é? E eles começaram a ficar confundidos, e conforme a torre foi crescendo, as pessoas foram confundindo, cada um falava uma língua, cada um falava de um jeito, e acabou se dispersando e foi impedido a construção da Torre de Babel. Tá? Foi a primeira ideia de unificação, né, de um governo tirano que tivemos na história, tá, da humanidade. Mas depois disso, muitos tiranos vieram, muitas pessoas, muitos anticristos vieram para tentar dominar o mundo, para poder unificar numa só nação, numa só moeda, né, num só governo. O demônio ele quer transformar o mundo numa paródia do reino dos céus. Se o reino dos céus é o reino de Deus, né, onde Deus é o grande líder, onde é o mundo de paz, onde todos vivem unidos na mesma fé, né, na mesma crença, todos em Jesus Cristo, o demônio quer fazer o mesmo, para que todos o adorem como Deus. O anticristo nada mais é do que o próprio demônio, que vai reinar na terra, e já está reinando. Ele não é onipresente nem onisciente, só que ele usa da tecnologia, ele usa da televisão, usa da internet, usa de todos os meios de comunicação para dominar o mundo e para estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Através da televisão, através do jornalismo, da política, da economia, da religião, né, ele está infiltrado em vários setores da sociedade, aliás, em todos. Tá? Ele está em todos os setores da sociedade.
Existe a Torre de Babel de hoje. Hoje estamos vivendo uma Torre de Babel, uma confusão tremenda. Ninguém entende mais nada, as pessoas estão perdidas. Se elas não entendem a palavra de Deus, elas ficam perdidas, não sabem o que fazer. Um fala uma coisa, outro fala outra. Temos uma briga política terrível, uma briga na igreja terrível. Mas temos sempre que lembrar as palavras de São Paulo. Nossa briga, nossos verdadeiros inimigos não são as pessoas, é o demônio. Se você não reza, se você não enfrenta os seus verdadeiros inimigos, que são espirituais, como você vai enfrentar os carnais? Tá? Se você tem um poder espiritual, você está em dia com o seu poder espiritual, com Deus, nas suas orações, na reza do texto, do rosário, da leitura da palavra, da meditação, todos os dias, não somente na quaresma, mas todos os dias de sua vida, você vai ver que você vai poder enfrentar qualquer coisa. Por mais que você sofra, porque Jesus sofreu, Jesus foi pregado na cruz. Então, não diga que se você está com Deus, você não sofre. Muito pelo contrário, você sofre sim. Muitas pessoas têm a ilusão de achar que as pessoas que são de Deus, elas não acontece nada com elas, não sofrem, não acontece nada. Pelo contrário, o demônio detesta essas pessoas, enfrenta essas pessoas. Só vê o exemplo de São Padre Pio. Tá? Vivemos hoje, o mundo vive dentro de uma pirâmide, que é a nova Torre de Babel, a pirâmide dos senhores do mundo, pode chamar de a pirâmide Illuminati, cujo dono, que está no topo da pirâmide, é aquele anjo de luz. Né? A gente sabe muito bem quem é esse anjo de luz, o grande arquiteto do universo. Né? Que ele está assim, que nem aqueles ventrílocos, e tem as cordas e controlando os governos mundiais. Ele está assim, ó, lá no topo da pirâmide. E somente pelo poder de Deus, Deus é como a tesoura que corta isso. Se o mundo se unisse contra as forças malignas, entrasse em oração, era como se viesse uma tesoura e cortasse isso. E os senhores do mundo, os governos que estão dominados por esse poder maligno, iriam acordar e falar: nossa, o que eu estou fazendo? Estou fazendo isso no mundo? Entendem o que eu estou dizendo? Existem passagens bíblicas que, através da oração, Deus não destruiu uma cidade, a cidade de Nínive, por exemplo, tá? na, na parte lá do profeta Jonas. Né? Nós somos como o profeta Jonas, temos que ser engolidos por um monstro para poder a gente acordar para a vida. Tá? É essa a realidade. O próprio Cristo fala, essa geração vai ser como vai ser como Jonas. Tá? Vai precisar ser destruída pela sua própria iniquidade, pela sua própria desobediência. Que o homem, por ele mesmo, ele está destruindo tudo. Porque o homem se acha auto o suficiente, assim como Nimrod se achava, tá? Assim como Hitler se achava, assim como todos os anticristos que já existiram, e assim como o próprio demônio, que ele se acha melhor do que todos. Né? A inveja, a autossuficiência. Então, nós estamos vivendo uma briga espiritual. Tá? Nossa briga não é contra as pessoas, como eu já falei aqui, como eu citei. Tá? Nós temos que entrar em oração. Não adianta você entrar em briga com ninguém, discutir política, brigar. Você tem que falar baseado aqui, na palavra de Deus. Você tem que rezar, viver a sua vida, fugir dessas coisas, do que está acontecendo. Perceber os sinais dos tempos, porque o demônio ele está agindo, ele está ganhando espaço. A nova ordem mundial, a grande pirâmide, a grande torre de Babel, é hoje a pirâmide Illuminati. Que está aqui no vídeo, essa pirâmide. Embaixo está o gado. Quem é o gado? É a humanidade marcada, a humanidade que não sabe de nada, a humanidade que está ignorante a grande parte da situação. Nós que estamos aqui falando sabemos 1% do que está acontecendo. Nós temos a noção, nós temos aqui a palavra de Deus. Deus nos dá uma luz. É como se a gente estivesse dentro de uma caverna e com uma lanterna. Só que a caverna é muito profunda. A gente está lá, tipo, sabe, com a lanterna a gente vendo o chão. A gente sabe, está se guiando. A gente está assim.
Tá? Quem tem a palavra de Deus, quem está com Deus, está vivendo assim no mundo, ok? Como se estivesse numa lanterna e você andando aí na caverna. Só que você não sabe onde você vai chegar. Você só sabe que lá no final, se você estiver com Deus, você vai chegar no paraíso, vai chegar no céu. Mas você não sabe como, nem como e nem o que vai acontecer. Você vê sinais, você vê os sinais que Jesus deu. A Bíblia é um mapa. Jesus deu um mapa de alguns sinais, de alguns acontecimentos. O Apocalipse nos fala sobre isso, tá bom? Então, nós temos que seguir os sinais. Não temos aqui que ficar fazendo profecia, ficar falando isso ou aquilo, ou seguindo ninguém. Seguir Jesus Cristo, seguir os passos de Cristo, seguir o que Nossa Senhora nos ensina em algumas de suas aparições. Vou citar aparições aqui aprovadas pela igreja, como em Fátima, por exemplo, mas ela sempre pede para termos a penitência, rezar pelo mundo, que o mundo está se condenando, o mundo está em apostasia. Estamos em apostasia. Existem pessoas de fé no mundo, mas no geral está em apostasia. O mundo se apostatou, o mundo não acredita mais em Deus. Essa é a realidade da vida. Tá? E isso em tudo. Tem muita pessoa que está na igreja, mas é um ateu. Tá? Vive como um ateu. Só acredita na tradição. Só vai para a igreja por tradição. Tá? E simplesmente não tem fé. É assim muita gente, inclusive líderes religiosos. E confiam na ciência totalmente. Colocam toda a sua confiança na ciência, nos médicos, nos arquitetos, nos políticos. O homem confiando no homem. Tá? Mas a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. Tá? Se o homem não está com Deus, ele está perdido. Tá? Ele está perdido. A humanidade sem Deus, ela vai se destruir. O reino do demônio, ele é dividido. Ou você acha que os demônios são unidos? Os demônios, eles brigam entre si. Ok? Os demônios não são amigos uns dos outros, não. Eles são inimigos uns dos outros. Eles destroem uns aos outros. Eles disputam as almas uns aos outros, ok? É algo terrível. Se a gente pudesse enxergar o mundo espiritual, ninguém viveria a vida que está vivendo hoje. Todo mundo ia gritar para abrir as igrejas e não sair mais dela nunca mais, como diz alguns santos da igreja. Se você soubesse a verdade da Santa Missa, o que é a Santa Missa, você nem voltaria mais para casa. Você ficaria lá dentro da igreja. Tá? Então, estamos vivendo esse período. A grande apostasia da fé. Você acha que eu estou errado? Você acha que estou exagerando? Cadê a fé? O povo tem fé? É uma pergunta que eu faço para você. Coloca aí nos comentários aí. Você acha que o mundo melhorou com a pandemia? Você acha que melhorou ou piorou? As pessoas estão melhores ou estão piores? Você não pode pisar no pé do outro que ele quer já te dar uma surra. Tá? As pessoas mal educadas, as pessoas não querem mais saber de nada. As pessoas brigam com você por nada. Não temos mais um diálogo saudável. Há anos atrás, há uns 10, 15 anos atrás, podia sentar na mesa um protestante, um católico e uma pessoa de outra religião e ter um diálogo saudável. Cada um na sua crença, mostrando por que eu sou católico e a pessoa por que é protestante. E ter um diálogo saudável, sem um querer bater no outro, sem um ser inimigo do outro, porque, de São Paulo, nossos inimigos não são as pessoas. Os nossos inimigos são os espíritos. O nosso maior inimigo é a antiga serpente, o demônio. O demônio é o nosso inimigo. Ele é o nosso inimigo. Não é o seu irmão do seu lado. Não é aquela pessoa que você não gosta. Não é esse cara aqui de óculos aqui que tem a voz chata aqui falando que você não gosta e só assiste para dar dislike. Não sou eu, não. Seu inimigo é o demônio. Essa é a realidade da vida. Se as pessoas não entenderem isso, então vão viver sempre perdidas. Vão viver sempre como um cachorro correndo atrás do rabo. Ok? É a nova ordem mundial que lá no topo da pirâmide está lá o grande arquiteto do universo mexendo aqui, que nada mais é do que Lúcifer, o anjo de luz, que engana a humanidade desde o tempo de Adão e Eva. Bom, isso, meus irmãos. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa coloque aí nos comentários. Comente aí sobre o microfone, se o som está bom. Ou vocês preferem o som anterior lá do fone de ouvido do celular.
Amém? Então é isso, que Deus abençoe a cada um e até o próximo vídeo.